Bem-vindos aí, pessoal. Nossa quarta aula de modelagem no Blender aí, pessoal. E dando continuidade à nossa aula anterior, na qual a gente começou a fazer essa cena aí bem low poly para a gente poder entender não só os modificadores, como também os, as viewports, tá? Do shade aqui, de como a gente consegue visualizar a questão dos materiais, do render, da textura, certo? Então, a gente vai dar continuidade agora ao nosso trabalho lá de fazer aquela casinha lá. Como vocês bem lembram, tá aí, ó. Essa é a nossa casinha. Lógico que aqui ela tá um pouco diferente, que ela tá um pouco mais cartonada, tá? Mas já dá pra gente ter uma noção como a gente tem que trabalhar com essa parte. Perfeito? Bom, tô dando continuidade à nossa aula aí, tá? Vou apertar a tecla, vou ligar o Screencast, para que a gente possa ter uma visualização melhor. Vou apertar a tecla N para fechar. E vamos dar continuidade a essa parte aqui. Vamos lá, vamos entrar no modo edição apertando o Tab. Ok. E agora no modo de edição nós já temos aí parte da nossa casa. Deixa eu apertar o 3 que é para a gente poder visualizar. Agora falta a gente fazer essa parte externa aqui, que são essas toras aqui da casa, né? Para que a gente possa depois então colocar o telhado, fazer a chaminé aí. Até porque na hora de colocar o telhado a gente vai trabalhar com um modificador e conhecer um pouco mais desses modificadores do Blender aí pra gente, tá? Então aqui, já tendo essa parte aqui, a gente vai fazer o seguinte, Shift A, perfeito? E vamos inserir um outro cubo. Lembrando, como eu inseri um cubo no modo de edição, quando eu voltar para o modo de objeto, esse cubo passará a pertencer àquele objeto ali. Porque eu inseri ele dentro do modo de edição. Então, muita atenção aí, caso a gente queira inserir um objeto que faça parte, mas que não esteja dentro daquele ali, tá? Dentro daquele objeto, a gente insere ele separado, perfeito? Por exemplo, se eu inserir agora um novo cubo aqui, ó, e puxar, esse cubo não vai pertencer à casa, viu? Perfeito? Vou deletar ele aqui e voltamos aqui, vamos para o modo de edição. No modo de edição, eu vou pegar, vou posicionar por aqui e vou fazer o seguinte. Vou ajustar agora essas medidas, tá? Creio eu, deixa eu só olhar aqui, tá? Então vamos lá, vamos ajustar essas medidas aqui. Eu posso muito bem usar o S para poder escalonar, ó, né? Posso usar o S para poder escalonar, mas vou fazer de uma forma um pouco diferente. Vou apertar N e aqui eu vou trabalhar com as medidas desse objeto, tá? Aqui são os pontos medianos. Nem vou trabalhar não, eu ia trabalhar com essa parte, mas vamos fazer o seguinte, vamos escalonar ele diretamente aqui. Fechar aqui e vamos escalonar no S mesmo. Então eu vou apertar S para poder reduzir aqui, ó, o objeto. Bom, creio eu que isso aqui esteja mais ou menos dentro do padrão, não, ainda está muito largo. Então vamos escalonar mais um pouco, tá? Outra coisa, lembrando, toda vez que vocês forem apertar algum comando, algum atalho no Blender, é importante que o mouse esteja na viewport, tá? Que é essa parte aqui, ó, esteja dentro dessa view aqui. Caso ele esteja para cá, mesmo que vocês apertem, ele não vai aceitar o comando, ok? Então vamos lá, vamos chegar mais perto. Bom, como a gente fez aqui, ó, acho que já está de bom tamanho essa madeira, né? Caso a gente queira, a gente pode aumentar um pouquinho mais. Bom, vou posicioná-la bem aqui. E agora o que acontece? Eu tenho que fazer com que ela fique posicionada aqui, tá? Por quê? Como a gente pode ver ali a madeira, ela vai pegar toda aquela angulação ali, ó, tá vendo? Ela vem daqui de cima até lá embaixo no chão. E essa aqui tá bem pequenininha, né? Então o que a gente pode fazer? Primeira opção, apertar SZ, viu? Pronto. E com SZ eu posso aumentar ali o tamanho. Ou seja, eu estou escalonando somente num eixo, tá? Então vou dar mais um SZ para poder dar uma diminuída. Deixar ele bem certinho. Pronto. Ficou faltando ali no chão, mas a gente vai arrumar agora. Se vocês prestarem atenção aqui, ó, eu tenho o objeto e aqui o tronco. Na parte inferior ele é maior e na parte superior ele é menor, certo? Então o que a gente vai fazer agora aqui? É bem simples. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a parte de baixo, tá? Como aqui fica difícil de eu enxergar a parte de baixo, por mais que eu aproxime e puxe, tem o chão, eu vou fazer o seguinte,
eu vou apertar a letra Z e vou entrar no modo de wireframe, ou seja, no modo transparente, onde eu consigo visualizar as faces, tudo transparente, tá? E vou clicar aqui, ó, e vou puxar para baixo. Pronto. Posso apertar o Z, agora eu já tenho uma visualização melhor. Pronto. E agora eu aperto o S para poder escalonar. Bom, se a gente vir aqui, ó, e olhar, deixa eu até voltar aqui para o modo, lembrando, tá, gente? Aqui são os modos de objeto, edição, o Sculpt Mode, Vertex Paint, Weight Paint, Texture Paint. E dentro desses modos nós temos as viewports, tá vendo aqui, ó? Então aqui, ó, tô em modo sólido, tá? Que é o modo que a gente ligou o Match Cap, como vocês podem ver aqui, ó. Tem o Match Cap ligado, caso eu queira eu desligo o Match Cap, tá? E o que eu vou fazer aqui é colocar em viewport material, tá? Para que eu possa enxergar o material. Lembrando que para a gente poder visualizar o material corretamente, ou até mesmo a textura, é muito importante que a cena tenha luz. Caso a minha cena, digamos o seguinte, deixa eu até mudar um pouquinho. Caso a minha cena não tenha luz, tá? Eu vou desligar aqui a luz, ó. Tá? Pronto, tá lá. Tá tudo escuro, eu não tenho luz. Eu tenho a opção de fazer o seguinte: clicar aqui no objeto e aqui no material procurar uma coisa chamada shadeless, tá vendo? Ou seja, eu estou fazendo com que o meu material emita luz. E a partir daí, indiferente se eu tenho luz no cenário ou não, eu consigo visualizar as minhas texturas, tá? Ah, outra coisa, lembrando, se aqui eu tenho mais de um material, eu tenho que clicar nos dois materiais, ligar o shadeless deles, tá? Perfeito? Ok? Só aquele objeto ali que não tem, que foi uma rochinha que a gente fez ali, que não tem textura nenhuma. O que eu poderia fazer nela aqui é vir aqui, ó, e aplicar um material. Basta eu vir aqui na guia material, clicar aqui, eu não preciso criar um novo, eu já tenho, e selecionar o material rochas. E a partir daí ele já vai ganhar esse material, tá vendo? Então isso é uma forma de nós trabalharmos sem iluminação na cena. Por exemplo, desliguei, não tem luz nenhuma, tá? E a partir daí eu já posso trabalhar com luminosidade diretamente nos meus objetos aqui, tá? Então a gente tem essa opção aí também, ok? Mas para que não fique muito radiante, muito claro, eu vou fazer o seguinte: eu vou transformar em modo sólido aqui e vou modelá-lo aí em modo sólido para a gente poder continuar visualizando aí, não ficar aquela coisa berrante aqui na nossa frente, tá? Então agora, clicando na casa, novamente entrando no modo de edição, eu vou pegar aqui, ó, se vocês prestarem atenção, eu vou clicar com L e selecionar somente ele já recebe diretamente o material padrão, que é o primeiro material parede de casa. Para que eu possa trocar isso, eu venho aqui, clique em madeira e assign. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma trocada nessa madeira. Essa madeira está muito escura. A gente vai dar uma trocada nela aqui. Ó, deixa eu dar uma puxada aqui, ó. Pronto. Deu uma melhorada, tá? E só lembrando para vocês, essas duas opções aqui de fios é a cor padrão, tá? Se vocês colocarem uma textura aqui, quanto mais difuso, mais forte ficará a textura. E esse specular é a intensidade do brilho. Não quer dizer que eu não possa ter, por exemplo, uma madeira ela tem brilho? Sim, mas não tanto quanto um metal, certo? Então a gente vai trabalhar com a intensidade do brilho um pouco menor. Eu inclusive também posso trocar a cor do brilho. Posso clicar aqui, ó, e pegar aqui a cor do brilho, tá? E fazer o seguinte, dar uma clareada, viu? Para que a madeira fique um pouco diferente. Porém, esse tipo de espécula e de fuse, eles só vão funcionar no caso no material que a gente coloque diretamente a cor nele. Caso a gente venha trabalhar com material por textura aqui, como a gente já vai ver mais para frente, o que acontece? Esses espéculas de fuse, eles não vão afetar tanto o material. Lógico, vai afetar na questão do brilho e na intensidade do material aplicado, mas não questão de cores. Dentro aqui dos materiais, a gente também vai ver também depois, ó, o tipo de material. Temos o Fresnel, Minaert, Tum, OpenAir e o Lambert, que é o que a gente está utilizando normal. Também vamos conhecer um pouco do ramp, tá? Então vamos lá, vamos só terminar que depois a gente vai falar deles aí para a gente poder conseguir trabalhar. Bom, agora que eu já tenho aqui a minha parte, a minha tora aqui, igual que está ali, ó. Agora eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer uma cópia
e movimentá-lo para as laterais, certo? Então, para fazer uma cópia, Shift D. Automaticamente ele fez uma cópia. Se eu puxar, ó, e agora para movimentar corretamente, para que eu não tenha nenhum tipo de dor de cabeça, basta apertar o Y e eu vou movimentá-lo dentro de um único eixo. Tá? Então fica muito mais fácil para que eu possa trabalhar com ele. Agora eu já tenho os dois lados. Vou posicionar o mouse em cima desse meu outro objeto e apertar L. Selecionar os dois objetos. Shift D e eu vou apertar o X para que eu possa movimentar tudo no eixo X. Pronto, agora eu já tenho aí as minhas madeiras. Falta as madeiras aqui da frente, né? Então a gente vai fazer o que? Vou selecionar essa daqui, ó, L e L. E vou fazer uma cópia, Shift D, Y, trazer para cá. E agora eu vou fazer o seguinte, SX. Pronto, para dar uma escalonada. Vou até dar Ctrl Z aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou gravitacionar então elas para lá. Depois eu escalono elas, porque ficou muito pequenininho lá. Novamente aqui, ó. E vou fazer o seguinte, para que ambas tenham a mesma medida, eu vou apertar S, X, dou uma escalonada no eixo X e SY. Estou dando uma escalonada no eixo Y também. Viu? Então agora eu tenho as duas menorzinhas aqui na minha frente. Se eu olhar ali, ó, tem as duas menorzinhas já feitas ali na minha frente. Só verificando, esses pontinhos azuis para lembrar são os normais que eu liguei, tá? Mesh Display, vou desligá-los, não preciso mais deles. Aperto o N para fechar novamente. E pronto, eu já tenho aí essa parte de baixo da casa aí, da nossa casa. Agora vem a hora da gente criar a telha da nossa casa. Para isso a gente vai usar alguns modificadores e a gente vai criá-los separadamente da casa. Porque se por um acaso eu for criar a minha telha dentro do espaço da casa e for aplicar qualquer que seja modificador, ele vai aplicar na casa também. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar aqui, ó, vou tirar do modo de visão ortográfica, vou voltar para a minha perspectiva. Tá? Deixa eu só dar uma conferida na casa para que a gente possa ver ali, ó. Vamos lá, fina ali em cima. Vou fazer o seguinte então. Tá? Eu vou fazer o seguinte, vou entrar no modo de edição da casa e vou dar uma afinada aqui em cima. Vou selecionar para o modo de face e vou apertar esse X para afinar mais ainda. Pronto, agora ficou melhor. Tá? Agora ficou um pouquinho melhor aqui a questão da casa. Bom, vou sair do modo de ortográfico, voltar para a perspectiva do usuário. Pronto. E agora eu vou começar aqui, ó, volto no modo de objeto, vou começar um novo objeto aqui. Shift A, ao trabalhar com cubo. Por enquanto eu só estou trabalhando com cubo, sim, por enquanto só trabalhando com cubo. Mas a gente depois vai ver como trabalhar com outros objetos, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou diminuir esse cubo até ele chegar à proporção de uma telha dessa. Vou ensinar de duas formas, seja por pintura, mas no momento a gente vai trabalhar com várias telhas dessa daqui, tá? Para preencher o vazio aqui, para a gente conhecer um pouco mais dos modificadores. Lógico que depois vocês podem adicionar de outra forma. Poderia muito bem fazer a modelagem do cubo desse tamanho todo e depois fazer toda a pintura dele, ok? Mas no meu caso aqui eu vou fazer um por um, tá? Vou ensinar como a gente vai fazer um por um e depois a gente vai fazendo de outra forma aí, pintando ele, até por questões de otimizar o nosso trabalho aí e otimizar o nosso objeto para o nosso jogo, tá? Eu vou ensinar uma, depois eu ensino a outra aí para a gente fazer. Então vamos lá. Com isso aqui tendo posto já, eu vou fazer o seguinte, vou sair do modo de novo do ortográfico e vou apertar o N para poder trocar as medidas do meu cubo aqui. Meu cubo tem 2 por 2 por 2. Eu vou fazer o seguinte. De altura eu vou colocar que ele vai ter 10 centímetros. Pronto. Tá? E agora de largura e de comprimento, vou botar que a minha telha vai ter 25 centímetros por 25. Oh, ficou muito pequena ainda. Muito pequeno. Então vou fazer o seguinte. Vou trabalhar com 55 por 55. Mas ficou grande ali. Vou diminuir aqui então, 30. Vou trabalhar nessa medida aqui, ó. Tá vendo? Pronto. Olha lá. Então eu já tenho aqui minha primeira telha. Porém ela ficou um pouquinho larga ainda. Vou diminuir para 5. Opa.
0,05. Pronto. 5 centímetros eu acho que já tá bom aí para nossa telha. Então aqui eu já tenho a primeira telhazinha aí, né? Certo? Vamos fazer o seguinte, vou pegar essa minha telha, vou posicionar lá no local correto, tá? Então vamos lá. Vou rotar no eixo Y, por que no eixo Y? Porque se eu não prestar atenção, é aqui que eu tenho que fazer a rotação. Então RY, vou rotacioná-la aqui no eixo Y. Vou aproximar da casa aqui para a gente poder ter uma noção. Mais uma rotação no eixo Y. Pronto. Já tem mais uma parte pronta. Vamos encostar um pouquinho para cá. Tem a opção de deixá-lo assim ou então fazer mais uma rotação no eixo Y. Então acho que agora ficou perfeito, né? Acho que agora ficou dentro do que a gente queria aí. Beleza? Ok. Eu vou entrar no modo de edição dela, tá? E vou fazer o seguinte, vamos dar uma mexida nessa telha. Se a gente olhar aqui, ó, eu vou apertar 5.3. Se eu olhar aqui a telha, ela é toda quebradinha ali, né? Eu poderia muito bem colocar a telha inteiriça, tá? Como também posso fazer algumas modificações. Vou fazer o seguinte, vou fazer uma leve modificação na telha, tá? Vou fazer um corte nela aqui, ó, Ctrl R. E vou fazer uma modificação somente em cima dela aqui só, tá? Vou clicar aqui em cima e vou empurrar um pouquinho para dentro, só para ela poder ficar um pouquinho torta, tá? Poderia modificar outras coisas também, isso vai a meu critério, colocar a telha como eu quero. Pronto, perfeito, já tenho a minha telha aqui. E agora é o seguinte, poxa, eu vou ter que pegar essa telha e sair puxando toda aqui para baixo. Bom, eu tenho aqui, dentro do Blender, algumas opções chamadas modificadores, tá? Eu vou vir aqui, vou clicar aqui nessa chavezinha que chama-se modificador. E aqui nos modificadores eu tenho várias opções. Eu tenho Array, Bevel, Boolean, Build e aí por diante. A gente vai conhecer um pouco de cada um deles, tá? Nós vamos usar o Displace e alguns outros aí mais para frente. E aqui eu vou primeiro começar com o Array. O que o Array faz? Quando eu aplicar o Array, olha lá, ele faz uma cópia. E essa cópia, como é que eu sei que se essa cópia está no local que eu quero? Bom, quando eu faço a cópia do objeto, aqui eu tenho algumas opções, tá vendo? Constante offset, geralmente ele já vem desligado, e relative offset. Eu posso optar em constante ou relative. Geralmente ele já vem com relative offset ligado, tá? Aqui eu tenho, vamos lá, fit type. Vamos começar a entender aqui. Fit type. Eu posso colocá-lo para ser uma curva, uma contagem, quer dizer, ele vai contando aqui, se eu for aumentando, olha lá, ele vai aumentando a quantidade ali, tá vendo? Posso também diminuir. Se eu fizer por curva, ele vai pegar uma curva e a partir daí ele vai fazendo a curva que eu quero. A gente também vai entender isso mais para frente, ó. Para isso eu teria que ter um objeto que guiasse ele, tá? Lente, no caso é a medida, olha lá, ele vai pegando a medida e vai fazendo a cada tanto, ele vai seguindo, tá? No nosso caso a gente vai usar o Fixed Count, que é o que? Para contagem, ele vai contando os objetos e vai replicando. Aqui embaixo, Relative Offset, eu tenho as três posições, X. Se eu tirar aqui e botar um aqui, ó, você vai ver que ele vai para o Y. A mesma coisa que se eu tirar aqui e botar aqui, ó, ele vai para o Z. Então aqui eu posso, basta eu colocar aqui a informação que eu quero e ele vai fazer a cópia para mim, tá? Beleza? E aqui eu quero 0,10, pronto. Nem 0,10, eu vou tirar aqui que eu não quero isso aqui. Então o que acontece? Eu posso fazer a cópia nos três locais, tá? Se eu colocar aqui também uma, viu? Eu vou posicionar aquela minha cópia para o lado, certo? E basta eu escolher o que eu quero dele aqui. Lógico, conforme eu for aumentando aqui, ó, ele vai aumentando lá a minha quantidade de objetos copiados. No nosso caso, a gente vai fazer uma telha um pouquinho diferente. Então agora o que a gente vai fazer? Eu vou fazer o seguinte, vou sair do modo do ortográfico. Pronto. E agora nessa visualização fica melhor para a gente poder entender. Vou apertar N para retirar essa guia aqui, essa aba, para que a gente possa ter um campo de visão maior. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar que ele vai ficar com 1,10. Tá vendo? Eu consigo afastá-lo ali. Vou colocar 1,010. Pouquinha coisa, mas ele já está afastado, tá vendo? Então eu já consigo afastá-lo um pouquinho ali, tá? E agora eu vou fazendo uma contagem aqui, ó. Vamos lá, vamos estender isso até lá embaixo. 4, 5, 6. Pronto, ficou melhor aqui, né? Deixa eu ver aqui.
Bom, ele vai até ali embaixo só. Vou diminuir um aqui. Pronto. Vou aumentar aqui para 1,02. Pronto, já ficou um espaçamento melhor, né? Bom, então, o que acontece? Já tenho aqui minhas telhas. Eu vou fazer o seguinte, vou dar apply, tá? Aqui embaixo eu posso dar merge com ele ou selecionar um objeto, tá? Isso a gente também vai aprender, mas é mais fácil fazer na prática do que eu ficar explicando aqui, fazendo para vocês. Aqui é o ponto de início e de fim dele, que também a gente vai aprender também. É muito utilizado para fazer cano e outras coisas todinhas, tá? Então, agora o que eu vou fazer, depois a gente vai entender essa parte aqui, vou dar apply. Pronto. Deixa eu voltar para o modo de objeto, senão ele não aplica. Apply. Perfeito. Agora quando eu voltar para o modo de edição, você vai ver que eu tenho todos os telhas aqui comigo, tá vendo? E agora basta eu afastar um pouquinho aqui. E o que eu vou fazer é o seguinte, é pegar telha por telha e começar a arrumar ela aqui, ó, para que ela possa ficar de uma forma um pouquinho diferente, tá? E como assim um pouquinho diferente? Como a gente bem sabe, as telhas elas são assim, ó, RY, tá? E colocá-la assim, ó, tá? Posso colocar um pouquinho mais torta, depois a gente coloca mais para dentro, não tem problema. Mesma coisa aqui, ó. Caso seja necessário, a gente faz uma cópia, não tem problema nenhum, tá? A gente faz isso aqui, ó. Vamos lá, RY, olha lá. Bom, ela aqui vai ficar um pouquinho para dentro dessa parte de madeira da nossa casa, né? Mas a gente vai dar um jeito de arrumar ela, não tem problema. Tranquilo que a gente arruma ela aqui, não tem problema não. Mesma coisa aqui, ó. Vou puxar aqui no eixo Z, tá? Bom, já facilitou bastante o nosso trabalho aí de fazer dessa forma, né? Mesma coisa aqui. Vou puxar no eixo Z. Bom, vou rotacionar no eixo Y. Mesmo que ela fique assim meia torta, não tem problema nenhum, tá? Bom, agora tem aqui, ok. E ficou faltando mais um aqui embaixo, né? Então vou fazer o seguinte, vamos fazer um Shift DZ, tá? Vou puxar para frente aqui e vou arrumá-la aqui também, ó. Bom, vamos RY, pronto. Puxando um pouquinho para fora aqui. Mesmo que ele fique assim, não tem problema, porque a gente ainda vai arrumar ainda todo esse telhado aí, tá? Com um objeto assim, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma arrumada nele aqui, ó. Feito? Agora é a hora da gente começar a fazer a arrumação dele. Se a gente bem lembra aqui, ó, 5.3, ele tem um fundo, tá vendo? Ele tem as telhas e tem um fundo embaixo. Depois a gente vai criar esse fundo aqui. Vamos lá então. Eu já tenho aqui minhas telhas todas arrumadas. Vou dar uma rotação no Y, somente para poder ficar legal. Perfeito. Depois a gente vai fazer um fundo para ele, tá? Então agora com essa parte aqui, pô, ficaria muito legal de eu pegar e fazer várias cópias aqui. Mas o Array também faz isso pra gente. Tá vendo aqui, ó? Eu vou fazer o que? Adicionar um novo modificador, Array novamente, só que dessa vez eu não vou contar ele para cá. Eu vou zerar e vou contá-lo para o eixo Y. E agora eu vou fazer a mesma coisa, 1,02, para ele ter um espaçozinho. E vou começar, ó, a replicá-lo. Tá vendo? Isso é a opção 1 que nós temos aí para fazer o nosso telhado. Perfeito? Olha lá. Então eu já tenho aqui, ó, o nosso telhado já. Tá? Posso agora entrar no modo aqui de objeto e posso fazer o seguinte, Shift D e rotacionar no eixo Z, tá? RZ 180. Pronto, já rotacionei ele no eixo 180 lá. O que eu fiz foi duplicar e ao mesmo tempo vou até repetir aqui, ó. Pronto. Tá? Vou novamente aqui, ó. Tem meu objeto aqui, vou adicionar um modificador chamado Array, tá? No Array eu vou tirar aqui, vou botar no 0 no eixo X e vou botar 1,02 no eixo Y. E vou aumentar aqui a minha contagem aqui, ó. Tá? Pronto. Ver se vai mais um pouco, acho que tá bom aqui. Pronto, já tem aqui o meu telhado inicial. E o que eu vou fazer é o seguinte, como eu já estou com ele no modo objeto, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar Shift D para duplicar, ou seja, eu fiz a cópia, aperto RZ, ok, agora ele já sabe que ele vai rotacionar essa cópia no eixo Z. E eu digito 180 porque eu quero espelhar o contrário, ó. Viu? Eu já rotacionei ele.
Então, com os comandos diretamente, eu já consegui fazer o que eu queria. Tá vendo? E agora basta só eu arrumá-lo e posicioná-lo aqui, ó. GX, não, Ctrl Z, GY. Pronto. Vira aí? Então agora eu já tenho o meu objeto ali já posicionado. Para poder agora arrumar aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou entrar no modo de edição aqui da casa. Vou clicar aqui com L, tá? E vou fazer o seguinte com ele. Tanto ele quanto o de baixo também. Vou apertar L e vou fazer o que? SX. Vou dar uma escalonada no X. Vai dar uma diminuída de leve aqui neles. Tá vendo? Só para que minha telha consiga ficar correta ali. Tá? Aqui o de dentro eu posso até fazer o seguinte. Selecionar somente esse. Apertar esse X e ó. Tá? E fazer com que ele entre mais. Pronto. Até porque ele não vai ficar à mostra. Perfeito. E agora eu posso fazer o seguinte. Pegar aqui, ó. Empurrar no eixo X mais para dentro. Aqui é a mesma coisa. No eixo X mais para dentro. Como é que senão eu errei aqui também. Pronto. Então tem ali minhas telhas iniciais, tá vendo? Porém ainda tem minha madeira aparecendo, correto? Então a gente vai arrumar essa madeira aí agora. Bom, agora que a gente já posicionou, já está tudo correto aqui, vou fazer o seguinte, vou fazer uns ajustes nas madeiras aqui de baixo, para não ficarem aparentes como estão ali. Tá? O que eu vou fazer? Novamente, entrei no modo de edição, cliquei na casa, entrei no modo de edição. E agora eu vou entrar no modo, na viewport, wireframe, tá? Que é transparente. E vou fazer o seguinte, vou pegar aqui, ó, perdão, vou pegar aqui a edição por vértice, por edge, tá? Vou clicar aqui no edge aqui, ó, superior. Deixa eu ver se consigo achar aqui. Pronto. Vou aproveitar, já vou selecionar logo o outro também, que eu sei que eu vou precisar. Pronto. E para ficar tudo igual, vou fazer o seguinte, ó. Vou selecionar logo esse lado, segurando o Shift, eu clico e seleciono, tá? Sempre com o botão direito. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, SX, e vou colocá-lo para dentro. Bom, agora já ficou melhor, tá vendo? A madeira já não está saindo e não está transpassando a nossa telha, viu aí? Bom, já está um pouquinho mais bonitinho. Lógico que não está perfeito, mas já está um pouquinho mais bonitinho, dá pra gente poder trabalhar já dessa forma aqui. Bom, vou agora sair do modo de edição, apertando o Tab novamente. O Tab, o que ele faz? Ele pega o último e o penúltimo modo de interação com os objetos, tá? Aí, por exemplo, se o meu modo de interação foi texture com objeto, olha lá, ele vai pegar textura e edit, tá vendo? Tá? Então ele sempre vai pegar o último e o penúltimo modo de interação que você teve com o objeto ali. Perfeito? Tá? Bom, agora com isso aqui, vou clicar aqui na telha. Vou fazer mais uma cópia da telha. Vindo que eu ainda não apliquei o array, vocês já vão entender por quê. Shift D. E agora eu vou rotacionar no eixo Z em menos 90, digamos. Menos 90. Se vocês olharem aqui embaixo, vai ficar ali embaixo ali, Hot 90, tá vendo? Igual menos 90 graus, ângulo global Z. Tá vendo? Vai ficar bem ali embaixo ali, ó. E aperto o Enter. Ele sempre, toda vez que eu faço isso, ele aparece por aqui, ó, as informações. Tá? Bom, rotacionei 90 graus. Vou fazer o seguinte, ó. Vou trazer para cá, até porque agora eu tenho que fazer a minha telha aqui de baixo, tá vendo? Aí que meu mouse de vez em quando ele dá uma, ele pega um pouquinho. Então agora eu vou pegar aqui, ó, RX, rotaciono no X e vou posicioná-lo aqui, só para eu ter uma noção primeiro, depois sim eu vou fazer os ajustes que eu preciso, ó. Tá? Pronto, então aqui eu já tenho, vou botar mais um, perdão, X, mais um X, pronto. Posicionar aqui em cima que é melhor, e R, X. Bom, só que está muito grande, né? Como eu deixei o array daquela vez ali, eu vou fazer o seguinte, eu vou posicioná-la aqui de forma correta, tá? E aqui agora eu vou entrar no array dele e vou fazer isso aqui, ó. Vou vir diminuindo, tá? Até ela ficar dentro do padrão que eu quero. Pronto, achei o padrão que eu quero, tá vendo?
Bom, vamos dar uma olhada aqui, ó. Bom, ela vem lá de cima e vem aqui para baixo. Então, a gente pode deixar assim, ó, tá? Podemos deixar assim, ou podemos novamente RX e posicionar mais para cima. E até mesmo pegar aqui a casa aqui, ó, e fazer um posicionamento maior aqui desse objeto que está aqui. Deixa eu dar Z aqui, clicar aqui, ó, Z, e novamente puxar aqui, ó. Pronto. Né? São os famosos ajustes que a gente vai fazendo conforme a gente vai complementando, tá? Pronto. Agora eu vou clicar aqui no telhado. Vou fazer o seguinte, vou dar apply aqui, ó. Pronto. Só que o telhado ficou muito comprido, né? O que eu vou fazer agora é apagando aqui, ó. Vou selecionar aqui, ó, com L. Vendo, ó? Só apertar L que ele vai selecionando, tá? E vou dar delete fácil. Pronto. Agora sim, eu já tenho minha telha ali pronta. Agora eu vou voltar aqui para cima, ó. Vou dar apply. E da mesma forma vou fazer isso do outro lado. Apply. Pronto. Já tenho a minha telha ali conforme eu queria. Tá vendo? Bom, e para poder fazer com que essa telha aqui fique toda vermelha? Bem simples. Vou adicionar agora aqui um novo material. Vou botar que vai ser meu telhado. Okay? No meu telhado eu vou fazer a mesma coisa. Vou dizer que ele vai ser um tom avermelhado, né? Pronto, esse tom avermelhado acho que está legal. Vou aumentar a intensidade dele e vou diminuir um pouco aqui o especular dele, ó. Posso também fazer o seguinte, ó. Clicar aqui, peguei a mesma cor e dar um brilho de acordo com essa cor vermelha, tá vendo? E agora eu vou fazer o que? Já tem meu material que eu criei, clico aqui e só venho aqui e seleciono meu material. Mesma forma aqui, clico aqui, seleciono meu material. Bom, já tem a minha casinha pronta aí, tá vendo? Com o telhado, se eu olhar lá, ó, já tenho o telhado, falta só eu criar a janela. Mas eu já tenho o telhado, já tenho minha casa, tá? Então volta aqui. Falta eu criar agora aqui as minhas lareiras, né? Que a gente vai fazer agora aqui, tá? Então já temos aí essa parte do telhado. Essa é uma parte que eu posso fazer dessa forma, ou então fazer também como pintura digital, tá? A gente, depois que eu acabar toda essa casa, fizer tudo, a gente também vai fazer também a parte de pintura digital. Entender como é que a gente faz a pintura, preparar tudo para fazer a pintura digital. E com a pintura digital, além da gente fazer a parte da pintura, a gente também vai criar os relevos, criar o normal map e o matte cap também, que é o material de luz, para que a gente possa aplicar, tá? Então pronto, já temos a primeira parte aqui pronta aqui. Agora vamos fazer o seguinte, vamos botar agora uma porta, né? A gente tem que botar uma porta. E a janelinha aqui, ó. Viu? Criar uma porta e uma janelinha. Então vamos fazer isso agora, tá? Para que a gente possa criar essa porta e essa janela, é bem simples. Não tem dificuldade nenhuma. Vou novamente fazer o seguinte. Vou novamente criar um cubo. Então agora aqui, ó. Vamos lá. Shift A. Vou colocar um outro cubo. Pronto. Esse cubo será a nossa janela. Vou agora posicioná-lo. Vou tirar do modo de divisão ortográfica para perspectiva, que é melhor para a gente trabalhar. Ó, vou trazer para cá, ó, e vou fazer o seguinte, vou escaloná-lo aqui, ó. Ó, creio eu que nessa medida aqui já esteja quase padrão aqui da nossa janela, tá? Vamos fazer o seguinte, só o SX para escalonar um pouquinho mais no X e um SZ para poder deixar maior. Vou puxar para fora e vou fazer SY. Pronto, já tenho aqui praticamente a minha janela ali. Só lembrando que a nossa janela, tá vendo? Ela tem a madeira, tem a parte de dentro que é a pintura, tá vendo? Nós vamos criar isso sem pintar ali a parte de dentro, tá? Então vamos lá. Depois, lógico, que a gente vai aprender a fazer toda essa pintura aqui digital aqui, porque essa casa ela foi toda modelada e depois toda pintada digitalmente, tá? E a gente vai aprender a fazer isso aí. Porém, só o seguinte, eu estou achando que a casa está muito estreita. Então eu vou clicar aqui na casa e vou selecionar todos os outros objetos, tá?
Com eles selecionados eu posso apertar esse X. Ok? Pronto. Beleza. Só tem um problema. A telha aqui já ficou meio ruinzinha. É bem simples, ó. R, Y. Pronto. A mesma coisa aqui, ó. R, Y. O que acontece? Eu já tinha feito o escalonamento delas. E com isso, o que aconteceu? Também escalonou no eixo X aqui a nossa telha. Tá? Só tem que fazer mais um ajuste aqui. Eu acabei esquecendo. Pronto. Que é arrumar essa telha aqui em cima aqui, para que elas possam ficar coladas uma na outra, né? Mas depois a gente vai colar isso aqui de uma outra forma. Bom, então aqui quando eu escalonei todos eles no eixo X e depois só tive que reposicionar. E agora eu vou pegar aqui a minha janela e encostar aqui, ó. Agora eu tenho mais espaço para criar a minha janela. Tá mais para baixo. Aqui. Vamos lá, SX, escalonei no X. Puxo para cá. Tá? E, bom, acho que só isso, não preciso mais no Z não. Vou puxar agora para que eu possa começar a trabalhar com ela. Tá? Novamente o objeto está separado da casa. Perfeito? Depois a gente vai juntar tudinho numa casa só, para que a gente não tenha o trabalho de ter que ficar criando item por item, separado tudinho na hora de exportar, ok? O que a gente vai fazer agora? Antes da gente dar continuidade, vamos fazer assim, ó. Eu acabei esquecendo de colocar que isso aqui é o nome telha, tá vendo? Ó? Então com isso, vamos lá, então, telhado. O que eu vou fazer? Para não ter que renomear todos eles, eu vou selecionar aqui o primeiro, que é o pequeno, seguro o Shift, seleciono o segundo, e por último seguro o Shift, seleciono o terceiro, e vou fazer aquela função, Ctrl J, que é para juntar tudo. Ou seja, a partir de agora, todos eles pertencem ao telhado, tá vendo? Fica mais fácil de trabalhar. Também já posso juntar na casa, mas eu vou deixar ele separado assim, até porque depois a gente vai fazer algumas coisas diferentes nele, tá? Bom, agora vamos voltar aqui à nossa janela, vou renomear aqui também, ó, janela. A janela vai ser a coisa mais simples que nós vamos fazer. Se a gente prestar atenção na janela, olha lá, ela nada mais é que um cubo, tá vendo? Com as duas partes de cima maiores que as duas partes da lateral. E a parte de dentro está mais afundada, né? A gente vai fazer isso aqui agora. Entro no modo de edição, ok? E eu vou fazer o seguinte. Vou selecionar as faces da frente e de trás. E eu vou apertar SES. Ou seja, extrusão no eixo S. Ou seja, eu vou fazer a extrusão no próprio objeto, mas internamente. Quando a gente faz uma extrusão, a gente faz a extrusão puxando para fora. E se eu apertar S, eu faço a extrusão para dentro. Vamos ver isso aqui, ó. E agora aperto S, ó. Quando eu apertei E, ele já fez o favor de criar a extrusão. E agora com o eixo S, eu só escalono ele para a parte interna. Perfeito? Então eu já tenho aqui minha primeira parte pronta, tá? Da minha janela aí. Bom, beleza, minha janela já está pronta. Vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui, ó, e vou separar essas duas faces. O que eu acabei de fazer aqui? Vou dar Ctrl Z para vocês verem. Como eu tenho um objeto, esse objeto pertence a esse aqui, tá vendo? Com eles selecionados, eu posso fazer o seguinte. Eu apertando a tecla P, eu tenho como separar via material, parte perdida ou a seleção que eu fiz. Quando eu clicar aqui na seleção, automaticamente esse meu objeto se separou disso aqui, ó. Vamos ver se aconteceu isso. Bom, quando eu empurrar para cá, ó, o que acontece? Olha lá, ele já separou aquelas duas partes que eu pedi. É como se eu tivesse feito uma cópia e separado para mim, que é o que eu preciso fazer. E agora aqui, ó, eu posso voltar aqui e posso muito bem apagar as faces internas dele, tá? Isso é uma das formas que eu teria que fazer. Agora eu vou dar Ctrl Z, a gente vai voltar todo ele, tá? Bom, deixa eu voltar ele aqui todo, tirar essas partes separadas. Vamos voltar aqui nele. Vamos lá, ES, novamente. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um Shift D e fazer uma cópia disso aqui. Isso aqui vai ser meu vidro, tá? E aqui eu vou apagar as faces internas. Por aquilo que pareça, o objeto... Deixa eu só ver um negócio aqui só. Sim. Deixa eu só tirar aqui.
Pronto, tem um objeto lá dentro também. Vou apagar esse objeto aqui. Acabou criando cópias demais aqui no objeto. Bom, conforme eu separei, vocês podem ver que ficou aberto aí a minha armação da madeira aqui, tá? Essa é uma forma de eu fazer essa janela, perfeito? Agora, basta eu vir aqui, ó, fechar a janela. Vou apertar F. Mesma coisa aqui, F. Mesma coisa aqui, F. E aqui também, F, tá? Para que eu possa fechá-la aqui, é bem simples. Basta eu selecionar aqui, ó, as duas edges e apertar F, que ele cria uma face ali para mim. Perfeito? Se eu agora olhar o meu objeto está totalmente sólido novamente. Muitas das vezes a gente, na hora de fazer isso aqui, nós esquecemos que quando vai para dentro de um outro programa, como a Unity ou Unreal, o que acontece? Ou até um outro 3D como o Godot, se nós não fizermos essa parte fechada aqui, ele vai ficar vazado, ou seja, vai ficar transparente. Então é bom que a gente sempre feche essas partes. Bom, ele acabou ficando parecido com um quadro, né? Ele ficou parecido com um quadro. Não é bem o que a gente queria, mas só para vocês terem ideia, é o que a gente vai utilizar agora no momento, rapidinho. E agora o que eu vou fazer? Eu vou aproximar aqui para que ele agora se torne o vidro. Bom, da mesma forma que eu fechei as áreas internas da minha janela, vou fazer agora no vidro. Seleciono as duas edges, aperto F. Seleciono as duas edges, aperto F. Mesma coisa aqui desse lado. Ó. Seleciono as duas edges, aperto F. E por último, aqui embaixo, mesma coisa. Ó. Bom, agora eu posso selecionar meu objeto e trazê-lo de volta para cá. Bom, agora eu já tenho meu vidro separado da minha janela, certo? Agora o que acontece? Se eu olhar aqui, ó, bom, essa parte de cima é maior, essa parte de baixo também é maior, né? Se eu fizer agora aqui vai ficar um pouquinho estranho, porque se vocês olharam, na hora que a gente fez os cortes, eles fizeram aqui para dentro, tá vendo? Se eu botar em modo de face, poderia muito bem fazer isso aqui, ó. Tá? Dar uma puxada aqui, ó. Não ia ficar legal. Poderia fazer uma extrusão também, mas também não iria ficar legal, tá vendo? Bom, o que a gente pode fazer nessa questão aqui é fazer de uma outra forma a janela. Vou terminar essa daqui para a gente ver como fica e depois eu vou fazer da forma que está ali a janela, tá? Então vamos lá. Bom, já fiz aqui tudinho, já tenho a minha janela, vamos fazer assim. Essa parte toda aqui vai receber a mesma madeira, tá vendo? E agora aqui eu vou fazer o vidro, tá? Vou selecionar os dois aqui. Vou selecionar esse objeto todo por dentro aqui. Ele vai ser meu vidro, tá? Para eu transformá-lo em vidro, eu adiciono um novo material por aqui, ó. Aqui quer dizer que eu estou adicionando um novo slot de material e não um novo material. Quando eu adiciono um novo slot de material, eu posso vir buscar qualquer um desses daqui, ó. Se eu adicionasse esse aqui e apertasse Assign, ele ficaria como se fosse a parede da casa. Posso vir aqui também e só que eu tenho que ir para o modo de objeto e apagar e retirar. Quando eu retiro, não quer dizer que eu estou apagando o meu material, e sim retirando aquele slot daquela peça, tá? Novamente volto para o modo de edição e vou adicionar aqui um slot de material. Então eu posso utilizar um já existente ou vir aqui criar um novo e vou colocar que isso aqui vai ser o vidro. Perfeito? Bom, o vidro aqui, para a gente trabalhar com material transparente dentro do Blender, nós vamos trabalhar com uma coisa chamada transparência. Tá vendo aqui, ó? Transparency. No Transparency, deixa eu fazer o seguinte. Já que eu adicionei esse novo material aqui, vocês veem que ele ainda não tomou a cor do novo material. Por quê? Porque ele sempre vai pegar o material primário, que é o que eu criei. O material secundário, para que ele possa ser aplicado, eu preciso selecionar o objeto qual ele vai ser aplicado e apertar Assign, para que ele possa então ser aplicado diretamente àquele objeto, tá? Bom, e com isso agora eu vou fazer o seguinte. Eu já cliquei aqui em Transparency e venho aqui, ó, e aumento o Fresnel dele. Quanto maior o Fresnel, mais transparente ele vai ficando. Vou botar em modo render para que a gente possa ver. Olha lá. Viu como é que ele está? Transparente? Então eu posso diminuir aqui, ó, 0,8. Olha lá.
Aqui a gente já vai enxergando a mudança do material. Posso colocar 1,5. Tá vendo? Ó? Já está mais transparente. Ó. Posso colocar em 2. Pronto. Eu acho que 2 vai ser uma boa pedida pra gente. Ó. Ele fica meio escuro, não tá transparente, fica meio escuro, tá? E fica fica reflexivo. Vou trocar agora a cor aqui do meu espelho, ó, do meu vidro aqui. A mesma coisa eu vou fazer agora com isso aqui, ó. Vou dar só mais uma aumentada aqui. Pronto. Agora o meu vidro já está amarelado, viram aqui, ó? O reflexo dele está amarelo, ele já está mais amarelado. Viram? Tá? Posso também trabalhar com máscara, com a Ray Trace, mas a gente usa geralmente o Z-Transparency. Posso botar aqui um pouco mais translúcido, tá? Ó, viram que o meu vidro já vai mudando? Perfeito? Bom, depois disso, vou tirar do modo render, voltar para o material e vou botar em modo sólido e puxar ele para dentro. Pronto, agora eu já tenho meu vidro ali aparecendo, perfeito? Só que tem um grande problema agora aqui. Se eu fizer essa casa para que as pessoas vejam o que tem dentro dessa casa, para que eu tenha função dentro da casa, esse meu vidro aqui vai ficar legal, tá vendo? Porém, o que vai acontecer? A minha parede não está pronta para recebê-lo, certo? Minha parede não está pronta para receber, porque se eu colocar aqui, ó, olha lá, vai ficar aparecendo a parede branca, quer ver? Olha lá, fica aparecendo a parede branca, só isso. E não é isso que a gente quer, correto? A gente vai fazer o seguinte, vamos começar a fazer umas modificações aqui nesse objeto. Vamos diretamente na casa. Vou selecionar a casa e vou adicionar a ela um modificador. Esse modificador chama-se Boolean, tá vendo aqui, ó? Esse modificador Boolean, ele faz corte na nossa malha. Como assim faz corte? Ele faz corte baseado em outro objeto e na interação com esses objetos. Vocês vão entender agora melhor. Bom, eu já inseri na casa porque ela será o objeto do corte, tá? É ela quem sofrerá o corte. E o objeto que fará o corte é o nosso vidro, nossa janela. Concorda? Então o que eu vou fazer agora é o seguinte: posicionar a janela dentro da nossa parede, que a gente quer que faça o corte, tá? Acabei apertando errado. Bom, e estou vendo aqui que está dentro da parede certinho, metade para dentro, metade para fora. Ok. E o que eu vou fazer é o seguinte: com o Boolean inserido aqui direto na nossa casa, eu vou, primeira coisa, escolher que tipo de interação será feito. Uma diferença, uma união ou uma interseção. Vou mostrar aqui os três tipos. Agora ele precisa, depois que eu cliquei aqui, selecionei a operação, ele precisa saber qual objeto irá fazer essa interação, tá? E a gente vai clicar aqui em janela. Tá vendo? É a nossa janela. Por isso que é bom a gente ter os nomes de tudo aqui. Se eu clicar aqui em interseção, olha lá, a casa desapareceu, viu aí, ó? Tá? Ela faz uma interseção entre eles. Diferença, ela vai tirar a diferença. E união, ela vai fazer tá vendo, ó? Ela vai criar as faces para unir. No meu caso, eu vou usar a diferença, porque eu quero fazer um corte. E vou dar Apply. Bom, vou pegar aqui minha janela, puxar para fora, clicar na minha casa, entrar no modo de edição, e olha lá, ela fez o corte. Tá vendo? O que eu tenho que fazer agora, em muitos dos casos acontece no Blender, é dele não fazer o corte assim, até porque eu já tinha um objeto totalmente remodelado. Eu vou fazer o seguinte, é começar a apagar essas faces, tá vendo? Ó? Pronto. Ó. Começar a apagar as faces para poder abrir o espaço. Viu aqui, ó? Tá? Face. Bom, já apaguei todas as faces que estavam ali. Só faltou uma edzinha que ficou perdida aqui. Ed. Deixa eu ver se não tem mais nenhuma ed perdida. Tem mais uma edzinha perdida aqui. Ed. Bom, tem mais nada perdido ali, ó. Tá vendo? Tem mais nada perdido. Perfeito. Agora eu posso voltar para o modo de objeto, pegar a minha janela e colocar a minha janela no local. Pronto. Agora quando eu entrar aqui no modo de render, olha lá, ele só está mostrando a parede lá de dentro. Olha lá, ele está mostrando inclusive o chão, tá vendo?
Bom, agora a gente já fez o corte diretamente na nossa malha, na nossa casa, e aplicamos aí a nossa janela. Viram? Já está ficando mais bonitinho aí o nosso trabalho, né? Para desligar esse brilho excessivo que está aqui, eu venho aqui e começo a desligar os shaders de todo o material. Tá? Olha lá, shaders, eu desligo os shaders. Pronto, já está ficando melhor, viu? Bom, piso está sem shaders. Aqui a madeira casa já está sem shaders. As paredes eu desligo os shaders também, para ficar recebendo somente a luz do meu ambiente. Vou clicar nas pedras, também vou desligar os shaders. As árvores a mesma coisa, shaders da folha. E agora também daqui. Bom, só tem um detalhe, eu não botei aqui. Tronco. 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 Até trocar aqui direito. Pronto, tronco. É sempre muito importante dar nome aos materiais, às suas texturas e os seus objetos, para que você possa encontrar e deixá-lo certinho. Bom, agora para a gente finalizar essa parte aqui, vamos fazer o seguinte. Não dá para a gente enxergar dentro da casa. Vamos criar um material emissivo dentro da casa, tá? Nós vamos fazer o seguinte. Vamos criar como se fosse uma lâmpadazinha. Não vou trabalhar com luz, vou trabalhar com material emissivo. Shift A. Vou clicar aqui e vou selecionar uma mesh. Dessa vez uma UV Sphere, tá? Não preciso muito enfeite nela não. Vou só diminuí-la. Imagina que ela será a nossa luz de dentro da casa. Mas como eu vou fazer com que esse objeto emita uma luz? É bem simples, eu vou criar novamente o material. Pois eu não tenho nenhum material aqui que emita luz. Eu vou criar um material. New. Eu vou dizer que isso aqui vai ser a minha lâmpada. Perfeito? Aqui no diffuse eu vou aumentar bastante. No specular eu vou deixar assim. Vou trocar a cor por um amareladozinho aqui, bem claro. Agora que vem o mais importante. O shaderless, ele emite luz daquele material somente para a gente visualizar. Mas ele não é um emissor de luz. Ele deixa o nosso material emissivo rapidamente só para a gente trabalhar. E não é o mais indicado, tá vendo? Até porque na hora de renderizar, ele não vai emitir luz nenhuma, ele só vai ficar brilhoso ali. Então não é o que a gente quer. Vou desligar o shaders. Eu vou clicar aqui em emissivo ó, e começar a emitir a luz. Ó. Olha como é que meu material já está emitindo luz. Tá vendo? E agora eu vou fazer o que? Eu vou pegar ele, vou colocá-lo aqui dentro. Tá? Para que ele possa emitir uma luz ali. Bom, o nosso material já vai estar emitindo um pouco de luz. Lógico que para a gente ver essa luz totalmente acontecendo aqui no nosso cenário, nós teremos que mexer aqui na parte de visual aqui, tá? A gente vai mexer depois aqui, fazendo um gator aproximado, uma luz indireta, tá? Vamos lá então agora botar um render. Olha lá, nosso material de luz emissiva já está lá, viu? Tá? Ele já está emitindo luz lá dentro lá. Lógico que não é 100%, mas já é um material emissivo já. Para que a gente possa ver aquilo ali ocorrendo, nós temos que vir aqui em Environment Light, tá? Indirect, vamos botar Indirect Light, beleza? E aqui eu posso Approximate Fall-Off. E agora sim, eu posso começar a mexer com ele. Olha lá, viu que lá dentro já está emitindo luz, ó? Depois eu vou explicar isso aqui melhor. Só estou fazendo para que vocês possam ver a diferença aí da emissão. Olha lá, viu como é que já está emitindo luz lá dentro? Ó? Viu aí? Vendo? E aqui eu posso ir aumentando ou diminuindo, tá? Eu posso dar aqui, ó, tirar o fall-off, ó. Viu que lá dentro da casa já está emitindo a luz lá dentro da casa, ó? Vocês já estão vendo a luz dentro da casa? Viu? A gente criou um material emissivo e aqui a gente vai trabalhando com luz indireta para que ele possa fazendo o trabalho de uma lâmpada ou de sol, de qualquer coisa, tá? Digamos que o seguinte, vou agora te jogar aqui o material. Vamos dizer que essa minha luz aqui não está legal, porque essa minha luz aqui é uma luz do sol, não está muito legal. Eu vou criar agora novamente Shift A. Vou criar agora aqui outro V-Sphere. Vou colocar como se fosse a lua. Tá? Vou aumentar ela um pouquinho para dizer que a lua está bem grande. Está entre ali as árvores ali. Vou criar um material para ela. Perdão. Vou colocar material que é uma lua. Ok? Vou deixá-la um pouco azulada, só para dar um tom de azul nela aqui. Prontinho. Vou aumentar aqui a intensidade e vou aumentar o emissor dela. Tá? Perfeito, né?
Deixa eu só aumentar um pouquinho o hardness dela aqui. Pronto. E agora se eu vier aqui no render, olha o que está acontecendo, ó. A nossa lua já está emitindo luz. Viram aí? Eu posso muito bem gravitacionar ela no eixo Y. Olha lá. Viram? E aí, assim eu posso começar a criar a minha cena e criar também o meu mapa, a interação do meu mapa, tudo isso. Viram aí, ó? Olha lá, já está emitindo luz. Se eu virar aqui, ó, olha lá, minha casinha tem luz lá dentro da casinha. Tá vendo? Isso tudo porque eu mexi por aqui. Se eu tirar em Direct Light, ó, eles são emissivos, porém não estão interagindo com o ambiente. Se eu clicar aqui, ó, Environment Light vai ser a luz inteira, tá? A Indirect Light vão ser essas luzes que eu estou colocando no meu cenário. Digamos que você queira colocar um poste ou qualquer coisa assim, você já pode ter isso aí trabalhando a seu favor. Tá vendo aí? Tranquilo, sem muito trabalho, uma coisa bem simples para a gente criar. Vou trocar aqui agora o Paper Sky, tá cinza. Vou trocar para uma... vamos trocar para uma cor mais escura. Olha lá. Pronto. O Blend Sky, no caso essa parte de baixo aqui, ó. Vamos trocar aqui na parte de baixo. Um verdinho aqui assim. Tá? Pronto. Agora eu tenho aí, ó, o meu ambiente lá, tá vendo? Se eu apertar 0 para ir para minha câmera, eu consigo visualizar aqui a visão da minha câmera aqui, ó lá. Viu? Tá? Então eu já tenho tudo aí que a gente possa trabalhar com esses materiais emissivos. Beleza, gente? Então a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima aula aí. Caso tenham dúvidas, perguntem. Caso queiram alguma outra coisa, eu queria ver alguma coisa diferente, podem chamar e pedir, tá? E tenham dúvidas, podem também perguntar aí. Eu gostaria de saber mais sobre isso aqui, da luz, essa coisa toda. A gente ainda vai ver isso, mas é só vocês me chamarem, que aí eu vou auxiliando vocês aí. Perfeito? Um abraço então, pessoal.